Oi, meu povo bonito e bem-humorado que curte aquela transformação babado. E eu sei que você curte. Porque é o seguinte, o assunto de hoje é harmonização facial. Bom, como eu já trouxe para vocês aqui no canal, o antes e o depois da minha cirurgia de abdominoplastia e mastopexia, que é a redução dos seios, tá? Eu resolvi trazer mais antes e depois, que eu vi que vocês curtem. Então eu vou trazer o antes e depois da minha harmonização facial. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ficar passando as imagens aí e vou conversando com vocês e explicando tudo que eu fiz. Vamos ver se vai dar certo, tá? Porque é a primeira vez que eu vou fazer dessa forma. Então eu peguei umas imagens aí de fotos do antes e depois para vocês verem o processo, tá? Então bora lá. Por quê? Foi o seguinte, minha primeira vontade de fazer uma harmonização facial foi por causa dos lábios. Meus lábios, eles eram muito finos, então quando eu ria, eles praticamente sumiam, tá? E aí, até chegar a esse tamanho, esse volume, que hoje em dia eu tô satisfeita, demorou um cadinho aí. Eu fui fazendo os procedimentos aos poucos, porque o corpo, ele também vai aderindo um pouco do ácido hialurônico que é injetado e vai dissolvendo aí, vai usando e você vai perdendo esse volume imediato de quando você faz a harmonização, o preenchimento. Então, começando aí, para quem é bem leigo, que não entende muito bem, mas que tem curiosidade de entender, eu vou tentar explicar mais ou menos aqui desde a minha saga até chegar a esse rosto hoje que eu estou satisfeita. Seguinte, existe uma diferença aí que muitas pessoas confundem entre botox e ácido hialurônico, que é o preenchimento facial. Existe o botox, que ele é um paralisador, uma substância que paralisa o músculo ou parte da função do músculo da face, para que as linhas de expressão que você tem no rosto, elas sejam amenizadas e elas não vão ficando mais profundas. Então, geralmente as pessoas fazem na região da testa, nessa região aqui no meio dos olhos, aqui na lateral dos olhos, que é para quando você faz essas expressões aqui, ficar mais congelado. Então você às vezes vê que algumas pessoas têm menos expressão facial por causa disso. Às vezes quando exagera também no botox, fica sem nenhuma expressão facial. Pois é por causa disso. Então, é colocada essa substância. Gente, eu tô falando de forma leiga, até para vocês entenderem, porque eu não sou nenhum especialista. Então, eu tô só dando uma ajuda, explicando um pouquinho do que eu aprendi. E aí, eles são colocados nesses pontos estratégicos, que é onde formam essas rugas dinâmicas, tá? Para que elas não se tornem rugas estáticas. Qual é a diferença? A ruga dinâmica é essa que aparece só quando você faz movimentos com o rosto. E a ruga estática é aquela que você tá parado e ela já existe ali. Que aí ela é mais difícil de ser tratada. Ela vai ser tratada com o ácido hialurônico. O botox, ele é preventivo. Ele é para que essas rugas dinâmicas não se tornem rugas estáticas. É a principal função dele. Porém, o botox, ele é usado para várias outras coisas. Como, por exemplo, tem pessoas que botam nessa região aqui para dar uma paralisada nesse músculo, para quem tem aquele sorriso gengival, que aparece muito a gengiva, não dá uma paralisada nesse músculo e não subir muito a boca na hora que dá o sorriso, né? Então tem gente que bota para essa função, tem gente que bota aqui no cantinho, porque tem aquele famoso nariz de porquinho, que quando fala ou quando gesticula, eu não sei se eu consigo, mas o nariz abre, né? A narina, ela abre, então a pessoa coloca aqui assim para poder impedir que isso aconteça, porque é algo que incomoda a pessoa. Tem pessoas que colocam com a função de levantar essa área aqui da sobrancelha para arquear a sobrancelha um pouquinho mais, dar esse efeito aqui, ó, efeito Fox, né, que as pessoas falam.
E eu coloquei com essa função já várias vezes, tanto para questão preventiva das rugas, quanto para arquear a sobrancelha, porque os meus olhos, eu até falei em outro vídeo, é algo que me incomoda. Ele é bem caidinho e pequeno, então me incomoda. Eu tenho bastante excesso de pele aqui, ó, em cima dos olhos. Isso me incomoda, eu nem uso sombra, porque não dá certo, delineador, nada disso. Então, eu uso o Botox para dar essa ajuda de arquear a sobrancelha. Preenchimento, aí vamos pro preenchimento, que é outra coisa. Botox é uma coisa, preenchimento é outra. Botox faz parte da harmonização, mas é com essa função que eu falei. E o preenchimento, ele é feito com ácido hialurônico, na maioria das vezes. Tem outros preenchedores, mas eu vou falar o que eu conheço e o que eu fiz. Eles são colocados para soluções diferentes, para áreas do rosto diferentes. Então, por exemplo, eu coloquei nessa área do rosto aqui, que é essa maçãzinha do rosto, para fazer aquele efeito top model, que é o Top Model Look, que dá essa entradinha aqui, ó, esse contorno. Esse vocês vão conseguir ver bem. Vou sujeitar a luz aqui. Dá esse contorno aqui, ó, e dá essa ideia de que aqui é mais fundo. Então eu coloquei nessa região para dar essa levantada aqui. Eu não gosto muito de pôr aqui, mas coloquei para equilibrar. Mas eu não gosto de pôr muito aqui, porque eu acho que a pessoa, quando acaba exagerando, fica com aquela bola aqui assim na frente, e aquilo eu não acho legal. Eu tinha isso aqui muito, muito fundo, vocês podem ver nas fotos do antes, né? E então eu botei bastante aqui, não só para acabar com essa linha, o famoso bigode chinês aí que a gente chama, eu coloquei bastante, eu digo, gente, eu fui botando de pouco em pouco. Cada procedimento, de 2 em 2 meses, às vezes dando um espaço de tempo até maior, eu fui colocando. E eu coloquei aqui de forma profunda também, para que suspendesse essa parte aqui e não ficasse aquele fundo aqui que eu tinha. Então isso daí era uma coisa que me incomodava muito, muito mesmo. Aqui na região da mandíbula, eu coloquei para dar um leve contorno na mandíbula. Vocês podem ver no antes e depois, e deixar o rosto um pouco mais quadrado aqui. Só que eu coloquei com bastante cuidado, porque senão acaba ficando muito masculino se você exagerar nessa região, porque geralmente é o homem que tem isso aqui mais quadrado. Então eu coloquei mais para fazer essa marcação de profundidade, porque às vezes você nem tem papada, mas faz não tem essa marcação aqui da mandíbula, fica parecendo que você tem uma papada que nem existe, né? Então eu fiz para poder dar esse contorno aqui e alinhar melhor essa parte, tá? A boca, como eu disse, que era o que mais me incomodava, foi o que eu mais fiz aos poucos, tá? Então eu fui colocando aos poucos até ficar no tamanho que eu queria, eu não tinha praticamente nada. Então hoje eu tenho uma boca bem maior, ó, só que não ficou nada, ao meu ver, exagerado. Eu não tenho noção de quanto eu coloquei de seringas, porque eu fui colocando, você não sabe, você paga pela quantidade de seringas, né, de ácido hialurônico. Então, cada seringa, dependendo do produto, tem de 1 ml a 1 ml e meio, que é bem pouco, tá? Então, até para uma região só, é uma coisa pouca. Para uma harmonização facial você gasta bastante, só que eu fui colocando aos poucos, até mesmo para o corpo ir absorvendo aos poucos também, e eu não perder muita coisa, não gastar muito dinheiro, né? E aí tem a questão eu acho que o nome é reticulação do ácido hialurônico, que é o que eu tinha falado antes, que é ele ser mais fluido ou ser mais grossinho. Para essas áreas onde precisa de sustentação no rosto, ó, inclusive eu poderia até botar um pouquinho mais aqui para poder tirar um pouco essa sombra aqui. Chega. Essas áreas que precisam de sustentação no rosto, é colocado um ácido hialurônico mais grosso, que é para ele formar esse volume mesmo, entendeu? Formar o volume e dar essa sustentação onde precisa. Já nessas partes, por exemplo, algumas ruguinhas aqui, ó, quando você faz assim, que faz parece uns ressecadinhos aqui embaixo dos olhos, de ruga, aqui no cantinho. Se é a pessoa que tem aquela marcaçãozinha assim de código de barras em volta da boca. Para isso tudo é usado um ácido hialurônico mais diluído, que é um ácido mais fluido, né? Que ele vai dar uma hidratação naquela região, porque se causar um volume vai causar uma deformidade. A mesma coisa para olheiras profundas, quem tem olheira profunda,
para tirar a olheira também é um mais fluido, não é o mais grosso, porque senão vai criar uma bola ali que não é o que a pessoa quer, né? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para contar para vocês do que eu já fiz, tá? Agora chegando em questão de valores que vocês gostam de saber, cada seringa de ácido hialurônico, ela gira em torno de mais ou menos, aqui na minha região, porque isso é muito relativo, mas em torno de R$ 600. Eu, claro, fui colocando aos poucos, porque não é um procedimento barato, né? E dependendo do ácido, ele dura, pelo menos em mim, porque o fabricante ele dá lá um prazo, mas gente, nunca chega naquele prazo do fabricante, eles sempre jogam para cima, né? Em mim dura em média aí o retoque dessas áreas onde eu uso esse ácido hialurônico de sustentação, que é um ácido mais grosso, né, que aí demora mais tempo no corpo, dura em torno de quase um ano, tá? Então eu fazer um retoquezinho, agora que eu cheguei no que eu queria, mais ou menos quase aí chegando a um ano. Já esse mais fluido, em mim dura em torno de 3 a 4 meses. Gente, eu já ia me esquecendo de um dos procedimentos, inclusive bem importante, que foi a bichectomia. Para quem não sabe, a bichectomia é a retirada da bola de bichá, que é uma gordura aqui da bochecha, para poder dar essa profundidade aqui. Eu vou deixar uma foto do antes aí para vocês verem que esse daí deu muita diferença logo de cara, tá? E o resultado final demora mais ou menos 6 meses para se ver. Como já faz anos que eu fiz, eu te digo que não voltou, tá? Porque tem alguns casos que voltam, precisa fazer mais de uma vez, essa gordura volta. Mas como eu não tive um ganho de peso muito expressivo depois de fazer, então eu não tive esse problema. Eu retirei uma vez só e para mim já resolveu. Tem alguns profissionais que são contra esse tipo de procedimento, porque eles informam que essa gordura, ela é uma parte estrutural do rosto, que ajuda na sustentação, então que não deve ser retirada. Mas assim, eu fiquei muito satisfeita em ter feito essa microcirurgia, né? Porque corta, dá uma incisãozinha, quem faz é um dentista, cirurgião dentista, dá uma incisãozinha na parte interior da boca, e retira essa gordura. Com anestesia local é como se você estivesse extraindo um dente, por exemplo, tá? Mas é um procedimento feito no próprio laboratório e bem rapidinho. Você sai de lá na mesma hora, depois tira os pontos depois de um curto período de tempo, tá? É algo bem rapidinho de se fazer. E aí, qualquer dúvida de vocês, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder.